Boa tarde aos irmãos, Shalom, que é o Anderson do canal João 8:32 para mais um vídeo de estudo bíblico. Nesse vídeo a gente vai falar, irmãos, de Gênesis capítulo 39, 40 e 41, tá ok? A gente vai ver agora um pouco da história de José do Egito, tá ok? Desde a sua glória ali, né, a sua ascensão, tá? Até a sua desgraça momentânea, tá ok? E é isso. Desde já eu quero pedir aos irmãos aí para se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo, tá ok? Compartilhe essa mensagem, irmãos, para que alcance mais pessoas aí e venha ajudar a gente nesse ministério. Deixe seu like, comente, também. E vamos lá. No capítulo 39, a gente vê José sendo assediado pela esposa de Potifar. Eu não conheço o nome da esposa dele, já tentei buscar, na Bíblia não fala, nos meus dicionários ali não fala, tá? Na internet a gente não conseguiu achar, no meu dicionário, né? Perdão. Então, a gente só sabe que é a esposa de Potifar, tá? Que no caso ali era um oficial do faraó, tá ok? E a esposa de Potifar, ela tenta, irmãos, por várias vezes seduzir a José, tá? E ele sempre honrado e fiel aos seus princípios e ao seu senhor, sempre sai fora desse problema, tá? Sempre se esquiva e dá negativa para essa mulher. E no versículo 11, José entra na casa de Potifar, tá? E a sua esposa o agarra. Ela agarrou ele sem o consentimento dele, tá? E ele tentou ali se desvencilhar dela. E naquela confusão ela agarrou a túnica dele, o manto, né? A veste. E ele saiu fugindo. E essa manta veste acabou ficando ali nas mãos dela, tá, irmãos? Só um adendo, essa manta e essa veste, no hebraico, ela se chama beged, tá? Beged. É o manto ou a veste. E ela foi usada, esta palavra, 6 vezes nesta passagem, tá? Então, quando Potifar chega em sua casa, a sua esposa conta o que aconteceu a ele, né? E é claro que ela aumentou aquela conversa e ela mentiu, né? Ela falou que José a atacou e, né, tentou ali para cima dela, né? Desrespeitou-a. E então Potifar enviou José para a prisão. No capítulo 40, fala bem assim, ó, que José, ele estando preso, ele conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que também estava preso, né? Eles desagradaram o faraó ali, o faraó mandou prender eles. E ambos tiveram um sonho. E então o copeiro contou o seu sonho a José, né? José pediu para ele, ouviu ele falando, falava, me conta o seu sonho e tal, e Adonai lhe dará a interpretação, né? Ele nunca falava que era ele que interpretava, era sempre Adonai que lhe dava essas interpretações. E no versículo 9, o copeiro viu diante dele uma videira com 3 ramos, e ela brotou e deu frutos, e a taça do faraó estava na sua mão. E ele pegou as uvas e as espremeu na taça do faraó, e a entregou na sua mão. Então José deu a interpretação dizendo assim, ó, os 3 ramos são 3 dias, e dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo à sua posição novamente, e você o servirá a taça na mão dele. Porém, José pediu para ele, lembre-se de mim quando você estiver bem, seja bondoso comigo, e fale de mim para o faraó. Assim, uma mão lava a outra, né? Porque ele sabia que
ele falando lá na frente, isso vai ter um contexto, isso ajudaria o faraó a olhar para ele e dar a chance dele vir dar ali a conversa para o faraó para tentar se libertar, né? Mas tudo isso aqui, Adonais, ele já estava agindo já. Porque ele falou assim, pois eu fui vendido aos egípcios, né? E estou preso injustamente. E no verso 16 e 17 fala bem assim, ó. E então o padeiro contou-lhe o seu sonho também. Porque ele viu ali a conversa deles e resolveu contar também. Sobre a minha cabeça tinha 3 cestos de pães branco. E na cesta de cima havia todo tipo de pão doce que o faraó aprecia, de pão e doce. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E aí no verso 19 o José lhe dá a interpretação desse sonho. Ele fala assim, dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo em uma árvore. E as aves comerão a sua carne. Então aqui, imagina, né? O cara já deve ter ficado perplexo, né? Ué, como assim, né? E no verso 20, 3 dias depois, foi o aniversário do faraó, tá ok? E o copeiro, ele foi restaurado à sua posição, tá? E o chefe do padeiro, ele mandou enforcá-lo. E aí aconteceu que o chefe do copeiro não lembrou de José. Olha só, ele foi restaurado como José tinha falado, né, ali do seu sonho, mas ele, a partir do momento que veio a bonança, ele esqueceu de José. Assim como o Eterno nos pede, né? Para a gente nunca se esquecer dele nos momentos bons, não buscar ele apenas nas dificuldades, né? Isso faz uma referência. Aí, irmãos, no capítulo 41, a gente vai ver sobre o faraó, ele também teve sonhos, e eis o momento em que José lhe dá essa revelação desses sonhos, tá? O Criador deu a ele essa revelação, e logo o faraó exalta-o. Isso é magnífico, aqui a gente vê que o Criador tá no controle de tudo, sempre. É só a gente deixar ele conduzir a nossa vida. Deixar os planos dele estarem acima dos nossos e tudo dá certo. Então a gente vê assim no capítulo 41. Do versículo 1 ao versículo 7, se mostra nos textos ali que o faraó teve o seu sonho. E no versículo 8, ele manda chamar os magos e os sábios do Egito para que esses lhe deem a interpretação desses sonhos. Porém, eles não conseguiram fazer isso. Eles não conseguiram. Eles tentaram só arrodear ali, conversando e bajulando o faraó. Com devaneios, né? E no versículo 9 a gente vê que o chefe do copeiro, dos copeiros ali, lembrou da sua falta com José. Ele lembrou que José lhe deu aquela interpretação e deu certo. Tá? E ele falou acerca dessas interpretações de José para o faraó. O faraó ficou, né, curioso, normal, e falou, não, chama lá esse tal José então. Vamos bater um papo, né? E aí do versículo 17 ao 24, o faraó conta o sonho, tá, para José, e eu vou ler essa parte, porque é melhor lê-la, para ficar uma coisa mais bonita, do que eu apenas fazer esses comentários breves, tá ok? Então a gente vai ler. Deixa eu ver... Do 17 ao 24, capítulo 41. Vamos lá. E então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas,
belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que eu tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. E então acordei. E depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. E as espigas magras engoliram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém lhes foi capaz de explicá-lo. E então o faraó teve, aqui a José no caso já vai dar a explicação, que do versículo 25 ao 36, ele dá a interpretação desse sonho para o faraó. Então a gente vai ver agora também, vou ler essa parte para ficar mais bem explicado. E o faraó teve um único sonho. Disse-lhe José: Adonai, Yahuwah Tsevaot, revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgirão depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Adonai mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura. Então, para vir sobre toda a terra do Egito. Estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. E então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho do faraó veio a ele 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Adonai, que se apressa em realizá-la. Então isso aqui era um sonho para o faraó, porém era uma determinação do Todo-Poderoso. Tá? Procure agora o faraó um homem criterioso, e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então aqui a gente vê que já naquela época, o guardar um alimento, uma provisão para um tempo de necessidade, era cultural, né? Eles tinham essa preocupação. E nos dias de hoje a gente vê algumas pessoas que se dizem influencers, né? Que tem canais no YouTube, às vezes falam que é besteira você estocar alimento, que é besteira você fazer isso porque isso é questão de medo. Você está com medo de tudo que está para vir, você não confia em Deus e não sei o quê, e a gente tem que ter essa preocupação. Tá, irmãos? Os filhos do maligno, eles são astutos. Eles são sagazes. E é por isso que eles estão sempre um passo à frente. Então nós temos também que estar prontos. Porque a gente não sabe o dia nem a hora. Então a gente tem que estar pronto para a gente percorrer esse caminho sem sofrimento da carne. Na questão do alimento. Tá? Então, é necessário estocar um pouco de alimento? É necessário. Se você tem condição, faça. Tá? Temos que ser prudentes. Né? Lembra a passagem? Temos que ser simples como o pombo
e prudentes, astutos como a serpente. Tá, irmãos? Então, estoquem aqui. A própria Bíblia nos fala várias situações em que o Todo-Poderoso mostrou para a pessoa armazenar um pouco de alimento. Tá? Então, finalizando o texto, no versículo 37 ao 57, José é elevado a governador de todo o Egito, estando abaixo apenas do faraó, irmãos. Então aqui, ele teve essa bênção, né, por parte do Todo-Poderoso, ele teve esse reconhecimento, tá? E essa elevação, isso é magnífico. É sinal que, por mais que a gente passe tudo que a gente passa na nossa vida, Todo-Poderoso está sempre no controle. Temos que apenas confiar nele, tá? Apenas confiar e buscar sermos pessoas melhores, tá ok? Fazermos a nossa parte. Então é isso. No vídeo de hoje, esse estudo é apenas isso que eu queria passar para os irmãos. Lembrando, sempre leia a Bíblia em casa, tá, irmãos? Nunca tomem as coisas que eu falo por verdade absoluta, tá? Busquem sempre o discernimento espiritual por parte do Todo-Poderoso, tá? Sempre peçam para Ele direcionamento e discernimento, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo a gente vai dar sequência nesse estudo, tá ok? Fiquem todos na paz aí, tenham um excelente resto de tarde, uma excelente noite, tá bom? Compartilhe essa mensagem, deixe seu like, se inscreva no canal, tá ok, irmãos? Fiquem todos na paz, um abraço e até o próximo vídeo.